Nós, nesta manhã, temos o grande privilégio de ouvir a mensagem da Palavra de Deus através do pastor Paulo Roberto Seabra. Como a grande maioria dos irmãos sabem, o pastor Paulo Roberto foi o nosso antecessor aqui na direção desta igreja, mas ele continua servindo ao Senhor aqui conosco. Algumas vezes tem dado apoio a outras igrejas, mas ao mesmo tempo tem servido aqui como professor da Escola Bíblica Dominical e eventualmente também nos traz a palavra do Senhor, sempre abençoando as nossas vidas. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Mateus tinha escolhido o pastor Paulo para nos trazer a palavra nesta manhã, na certeza de que seremos grandemente edificados. Que Deus o abençoe, pastor. Meus queridos irmãos em Jesus Cristo, hoje é um dia muito especial para mim, porque tenho a honra de estar aqui participando deste evento e ter sido escolhido pelo Mateus para ser o mensageiro desta hora. É com grande temor e tremor que eu faço isso, porque vou falar de coisas tão importantes que fizeram parte da minha vida ao longo desses últimos 40 anos. Mas quero falar especialmente sobre um servo de Deus que marcou a história do povo de Deus. E durante esta semana fiquei pensando, caros colegas, qual seria o tema desta mensagem, ou qual seria o conteúdo dessa mensagem, onde que eu poderia basear a minha fala. Confesso que fiquei muito atraído pela carta de Paulo a Tito, que até recomendo depois uma leitura demorada, porque é uma carta especial. Mas, orando ao Senhor e pensando e meditando, parei no profeta Jeremias. E sabe por que eu escolhi o Jeremias? Porque o nome dele significa aquele que Deus nomeou. Jeremias significa aquele que Deus nomeou. E eu tenho profunda convicção de que um pastor é uma pessoa nomeada por Deus para uma obra especial. E acredito singularmente que o Mateus foi chamado pelo Senhor e foi nomeado pelo Senhor para um ministério especial. Se nós olharmos na Bíblia, todos nós somos chamados pelo Senhor. O início da nossa caminhada é um vinde após mim. A chamada de Deus é para que nós nos tornemos membros do seu corpo. A grande chamada de Deus é para que nós nos tornemos parte do seu reino. A grande chamada de Deus atinge todos nós indistintamente. Todos nós somos chamados para fazer parte do projeto de Deus. E de fato, o início da nossa vida é assim. E o final dela, o caminhar dela, o final da obra de Jesus Cristo na nossa vida, é dizer que nós somos enviados a pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Então existe uma chamada geral, uma chamada global para todos nós, para virmos para ingressar a nossa vida no reino de Deus e para transformar a nossa vida numa vida de testemunho, numa vida missionária, numa vida especialmente consagrada ao Senhor e ao seu reino e ao seu propósito. Por isso que nós somos chamados para compor a igreja de Cristo e somos enviados como mensageiros até os confins da terra, ensinando, pregando, batizando, ajudando. Este é o último desejo do Senhor na sua palavra em relação à sua igreja. Então, meus queridos irmãos, esse chamado geral poderia pressupor que todos nós igualmente somos chamados, não é verdade? Da mesma maneira e da mesma forma. Mas a Bíblia tem algumas características especiais para pessoas especiais, quando diz que o Senhor chama e escolhe alguns, pensando do meio desse rebanho algumas pessoas, as quais ele determina um ministério especial, as quais ele convoca para uma obra especial. Então, se existe uma chamada geral para todos nós, isto é verdade, existe também uma chamada particular e uma chamada especial para algumas pessoas, a fim de que elas executem, realizem um propósito específico e especial do Senhor no meio do seu povo. Esta é
a chamada de um missionário, por exemplo, esta é a chamada de um profeta, esta é a chamada de um pastor, que é o que nós queremos hoje especialmente mencionar aqui. Acreditamos que, dentre o povo de Deus que aqui se representa, Deus escolheu e pensou do meio desta comunidade um jovem chamado Mateus e deu a ele uma missão especial e o capacitará para esta missão a cada dia e executará uma obra importante, especial através dele. E para concluir esta consideração aqui, eu vou ler o texto bíblico e vou trazer algumas sugestões ao Mateus, como mencionadas na palavra de Deus. Jeremias, ele profetizou durante 50 anos aproximadamente, e o seu ministério se deu no contexto do Reino do Sul, de Judá, e ele teve um trabalho bastante grande, bastante significativo, porque o povo de Deus, a nação, estava com o seu comportamento distante de Deus, com uma prática divorciada do propósito de Deus, precisando de fato de uma mensagem profética que viesse restaurar os seus caminhos diante do Senhor. Então, no capítulo 1 de Jeremias, está assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, palavras a Jeremias que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada cativa. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. A partir do verso 16: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidadela forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desponsórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra em que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era primícias de suas novidades. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados, e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito?
O Senhor que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse seus deuses por não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que não tem nenhum valor. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem reter as águas. Então aqui está o início desse trabalho que o Senhor fez com o seu servo Jeremias. Primeiro, Deus faz uma chamada ao Jeremias, enviando-lhe a sua palavra. Jeremias contesta que não tem condições de ser um profeta porque é uma criança. Então Deus diz: não é assim. Você vai ser capacitado porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Você não falará como uma criança, você falará como um profeta, porque a palavra não será sua, a palavra será minha. Deus então fala sobre esse preparo que o profeta precisava ter. Depois Deus fala da missão que ele deveria ter. E por fim Deus fala da cobertura que lhe daria como segurança para o exercício do seu ministério. Então, um chamado, um preparo, uma missão e uma cobertura espiritual do Senhor. Isto é o que eu quero dizer para o Mateus e para todos nós, que o pastor ou os pastores em geral começam a sua jornada por uma chamada de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor separou a vida do Mateus, dando a ele uma consciência de que ele deveria nomear-se como um pastor chamado pelo Senhor para o exercício de um ministério. E a Bíblia diz aqui que com respeito a Jeremias: eu te conheci no ventre da tua mãe. Quando você era formado lá na intimidade da sua mãe, eu já te conheci. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então diz que Deus conheceu o Mateus, ainda quando Mateus nem o conhecia. A Bíblia diz que Deus santificou a sua vida. O que significa isso? Que Deus separou a sua vida para um propósito especial. Santificar significa separar para um propósito especial. Então Deus conheceu este jovem, desde o seu nascimento os olhos do Senhor estavam sobre ele. E agora, a esta altura, Deus o santificou para o seu trabalho, para o seu propósito e para o seu ministério. O separou para uma finalidade especial. E agora Deus diz assim: eu te dei como um profeta para as nações. Ou seja, eu fiz de você não apenas uma pessoa que eu conheci, não apenas uma pessoa que eu santifiquei, mas dei a você um ministério que será relevante para as pessoas ao alcance da sua influência, e as nações são o limite e a fronteira da sua responsabilidade. Então o profeta disse: mas Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não estou à altura desse desafio, eu não estou à altura desta missão. Assim também num dia Deus escolheu um homem. Ele diz assim: eu vi a Davi, filho de Jessé, varão
segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quando Deus escolheu Davi, o Davi era um simples pastor de ovelhas e nem era considerado pelo seu pai e pelos seus irmãos como a bola da vez. Mas Deus vê além das circunstâncias. E quando olhou para Davi, disse: este é aquele que é segundo o meu coração e que eu escolhi. E Davi tornou-se nas mãos de Deus um instrumento poderoso que foi como rei de Israel. Paulo diz que foi escolhido também desde o ventre da sua mãe. Deus escolheu Paulo para uma missão especial e deu ao Paulo, que aparentemente era contrário a todo o propósito de Deus, pois que ele perseguia a própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, que vê além das circunstâncias, escolheu Paulo e o nomeou para ser um vaso de excelência para levar o seu ministério aos gentios. Então não é de estranhar que Deus escolha as pessoas que ele julga serem especiais para dar a estas pessoas uma formação espiritual, uma inspiração especial e um comprometimento especial, a fim de que eles se tornem instrumentos nas tuas mãos para realizar o seu propósito e o seu projeto. Pois acredito claramente no meu coração que o Mateus, como tantos outros obreiros do Senhor, foi escolhido pelo Senhor, foi distinguido pelo Senhor, foi santificado pelo Senhor e foi nomeado pelo Senhor para realizar uma grande obra em seu nome, para a sua honra, para a sua glória e para a bênção das nações por onde ele andar, por onde ele caminhar. Não somente este preparo espiritual, não somente esta capacitação espiritual que Deus se propõe a dar ao jovem Mateus, mas também espera o Senhor que ele tenha uma outra capacitação. No capítulo 3, verso 15 diz: vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então vos darei pastores segundo o meu coração. Então a primeira condição é ser um pastor segundo o coração de Deus. Mas está aqui dizendo a Jeremias: vos darei pastores que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então o preparo se estende à capacidade que o pastor deve ter, não só espiritualmente, não só nesse aspecto devocional, mas também na inteligência, na ciência, na compreensão das necessidades humanas, na compreensão das questões que hoje vivem ao redor da nossa sociedade. O pastor precisa ser uma pessoa informada, uma pessoa qualificada, uma pessoa bem preparada, uma pessoa instruída, para que ele possa facilitar aos homens deste tempo a compreensão da eterna palavra de Deus. Então, um chamado que implica este preparo, que implica esta capacidade. Mas veja só, mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, não diga que você é incompetente, não diga que você é incapaz, não diga que você não está à altura desse ministério, porque esse ministério não é seu, Mateus, esse ministério é do Senhor, e você é apenas instrumento dele para realizar este projeto. Por isso que ele diz aqui no verso 7, mas o Senhor me disse, mas o Senhor disse: não diga sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, você dirá. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então esta capacitação vem de Deus. E nós acreditamos que este jovem pastor, que hoje inicia sua trajetória, não somente é chamado pelo Senhor, não somente tem este preparo intelectual, esse preparo espiritual, mas ele está agora consciente de que a palavra que ele deve falar não é a palavra da sua ciência, nem da sua sabedoria, não é a palavra da sua opinião, mas é a palavra que Deus há de colocar na sua boca. É a palavra poderosa de Deus que vai ser transmitida através da instrumentalidade da sua vida. É assim que nós esperamos que os nossos pastores façam, que sejam intérpretes da palavra de Deus, clara e profunda, para que nós não nos embaracemos com as questões deste tempo, mas tenhamos uma consciência clara do propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso que o pastor há de conduzir o rebanho,
não pelas suas opiniões particulares ou pessoais, mas para uma consciência clara da palavra viva de Deus. Paulo diz: quando fui ter convosco, não fui ter convosco com excelência de sabedoria humana, nem de conhecimento humano, mas fui ter convosco na demonstração do Evangelho, do poder de Deus e da graça de Deus. Então a mensagem do Evangelho é a palavra de Deus, que posta na boca do profeta, faz com que ele se torne palavra viva de Deus. Os profetas são aqueles que falam com a boca de Deus. Não falam mistérios aleatórios, revelam os mistérios de Deus, escondidos em Cristo Jesus. Por isso que a pregação tem que ser uma pregação bastante espiritual e profunda, para revelar ao coração de cada um de nós os mistérios da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que são mistérios da sabedoria de Deus, que precisam ser clareados nas nossas mentes, a fim de que não nos confundamos com os ventos de doutrina que ocorrem ao nosso redor. Precisamos ter uma clareza e uma segurança, e esta vem de uma pregação segura e de uma pregação sincera, que venha não como fruto da nossa opinião ou do nosso conhecimento humano, mas que venha como resultado da palavra de Deus colocada na nossa boca como sua palavra para o seu povo. Desse modo, o pastor é apenas um instrumento de Deus para dar uma mensagem clara, objetiva, verdadeira ao povo que precisa ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Então, um chamado que exige um preparo. Agora, um chamado, foi nomeado para uma missão. O pastor tem uma missão. Não apenas o fato que ele deve ser verdadeiro, mas a sua mensagem tem que se adequar às necessidades do seu tempo. A sua mensagem tem que se adequar às necessidades do seu povo. A sua mensagem tem que ser relevante para aquilo que Deus propõe, ou para aquilo que Deus espera. Por isso que quando Jeremias foi chamado pelo Senhor, ele foi confrontado com a situação do povo. Ele disse que o povo estava vivendo distante dos caminhos do Senhor. Por isso que diz assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Os sacerdotes daquele tempo, os sacerdotes que estavam responsáveis pela condução espiritual do povo, haviam se distanciado e se divorciado da palavra e do propósito de Deus. É muito interessante que ele profetizou na época de Josias, e quando ele profetizou, a palavra de Deus estava perdida dentro do templo, e foi Josias que foi encontrar essa palavra, e quando encontraram essa palavra, ficaram aturdidos com o que dizia nela. Tal era o distanciamento do povo sobre o que deveria ser a sua vida com Deus. Estavam divorciados completamente. Olha aqui, os que tratavam da lei não me conheceram. Significa que os que eram responsáveis pela lei de Deus acabaram se divorciando da própria lei de Deus e não conheceram o Senhor da lei, não conheceram o Deus poderoso da criação. Então tratavam da religiosidade, mas não se aprofundaram no significado do propósito de Deus. E vejam só, os pastores prevaricaram contra mim, falando que os pastores haviam se distanciado. Isso aí está no verso de número 8. Então os pastores haviam se divorciado também do ministério de interpretar corretamente a palavra, de exortar o povo, de clamar para que o povo encontrasse o caminho certo. Os profetas profetizaram por Baal e se andaram após o que não é de nenhum valor. Os profetas então profetizavam a favor de Baal, porque Baal tinha sido introduzido no meio do povo de Deus como elemento de culto. E então os profetas, os pastores, se adaptaram a essa nova cultura que estava existindo no povo de Deus, e o próprio Deus estava sendo esquecido, porque estava sendo substituído por outra forma de adoração, por outros deuses, por outros valores. Os responsáveis pela religiosidade estavam deixando a coisa correr para caminhos totalmente contrários ao propósito de Deus. Tanto os pastores que prevaricaram, quanto os profetas que profetizaram. Então Deus chama o jovem Jeremias e diz: Jeremias, é contra este estado de coisas que eu te envio. Eu coloco na tua boca a palavra que tu tens que falar a este povo, e este povo não vai aceitar.
mas eu vou te sustentar no meio deste povo. Eu vou te colocar como uma cidadela forte. Eu vou te colocar como uma coluna forte, porque você será o intérprete da minha palavra a este povo que se distanciou. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até os... Aí, porquanto passar... Aí diz assim, verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem Deus? Todavia o meu povo trocou a minha glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, diz, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades contra mim. Eles deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas furadas que não têm nenhum valor porque não retêm as águas. Jeremias era chamado para dizer ao povo que os seus caminhos estavam confundidos, os seus caminhos estavam errados, os seus caminhos estavam divorciados do propósito de Deus, porque o povo havia deixado o manancial das águas vivas e agora estava com suas mãos construindo cisternas furadas que não retinham água alguma. Esta é a situação do povo, e Jeremias era chamado para ser voz de Deus no meio desta confusão, no meio desta desolação, no meio desta desvirtuação, no meio desta enganação. Então Jeremias é nomeado por Deus com uma missão de restaurar os caminhos de Judá, os caminhos do povo de Deus. Então é como Mateus, é chamado para um tempo conturbado, é chamado para uma sociedade confusa, é chamado para que ele possa ser voz de Deus no meio de uma geração perversa e corrompida. Precisamos de pastores, cada vez mais precisamos de pastores que sejam voz de Deus no meio de uma sociedade perversa e corrompida. E por fim, Mateus, aqui há uma promessa de que você terá a cobertura do Senhor. Verso 16 do capítulo 1: e eu pronunciarei contra eles Judá, eu pronunciarei contra Judá os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidadela forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra e contra todos os reis de Judá, e contra todos os seus príncipes, e contra todos os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então é a cobertura de Deus. Se você for fiel no seu ministério, se você for dedicado no seu ministério, se você disser a palavra de Deus com autoridade e segurança, pode ser que forças do inferno se levantem contra você, mas a Bíblia diz que o Senhor estará sustentando a sua vida, estará dando a você a segurança. Então, uma chamada, um preparo, uma missão e a certeza de que Deus estará com você em todos os passos da sua vida. Amém? Pois esse é o desejo do meu coração para você ao longo desses seus próximos anos de ministério. Sei que você é chamado por Deus. Sei que você tem um bom preparo, tanto espiritual quanto acadêmico. Sei que você compreende a sua missão e a importância dela. Deus não quis salvar Judá por nenhum outro meio que não fosse a pregação profética. E era o único caminho que ele escolhia para que Jeremias pudesse ajudar na restauração do seu povo. E sei que Deus é fiel e Ele vai cuidar de você, onde quer que você estiver, onde quer que você trabalhar, operar. Nunca saia debaixo da mão de Deus. Ande sempre debaixo da mão do Senhor e você será como José, porque a mão de Deus sempre era com ele e sempre vai ser com você. Mateus, força. Deus te abençoe. Sucesso. É o que nós desejamos para você, embaixo da graça e do poder de Deus. Amém? Vamos lá. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Quero convidar o pastor Daniel, que vai nesse momento orar mais uma vez pelo pastor Mateus. Depois, nosso novo pastor trará uma palavra.
Aliás, vamos cantar uma música e ele trará uma palavra e depois estaremos recebendo a bênção final. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque mais uma vez podemos testemunhar o teu agir, Senhor, o teu poder sendo manifestado no meio do teu povo, Senhor, através da vida do Mateus, Senhor, e das pessoas que vão se achegar a ti através da vida deles, Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, porque em todos os momentos que tu preparaste o Mateus, ele foi firme e continuou nessa caminhada, Senhor, até chegar aqui. Mas, Senhor, nós te rogamos, Senhor, que não só nesse período que ele passou, mas no futuro que virá, tu estejas presente em cada momento da vida dele, Senhor. Pai, que ele não se sinta desamparado em momento algum, Senhor. Fortalece ele cada momento. Que a tua igreja também, Senhor, possa ser como um baluarte, uma força presente na vida dele, Senhor. E que em tudo, meu Deus, ele possa ser achado com graça diante dos teus olhos. Faz dele, Senhor, um missionário, um servo próspero. Alguém que levará, Senhor, a bandeira da salvação. E também, Senhor, será achado perante os homens como alguém que está trazendo a palavra da verdade, a revelação de Deus para todos nós. É aqui esta igreja, todos nós te oramos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.